Olá, meus queridos alunos e todos aqueles que gostam de física. Neste material eu apresentarei para vocês várias questões relacionadas aos movimentos de partículas que se deslocam em uma única direção. É um estudo simples, mas que será importante para os demais vídeos que surgirão. Espero que todos estejam aqui aprendendo com estes meus vídeos. E continue participando, colocando as suas observações, seus comentários. E aproveitem. Este canal é de vocês, é para vocês. Um grande abraço e muito sucesso. Questão 13. Um cientista está estudando a biomecânica do corpo humano. Ela determina a velocidade de um sujeito experimentalmente, enquanto este corre ao longo de uma linha reta, em razão constante. A cientista dispara o cronômetro no momento em que o corredor passa por outro ponto, distante 20 metros do ponto que ela começou a marcar. O intervalo de tempo indicado no cronômetro é de 4 segundos. Qual é a velocidade do corredor? Se o corredor continuar seu movimento após o cronômetro ser parado, qual a posição dele após 10 segundos? Bom, para a gente responder a questão, é muito simples. A questão envolve o conceito de velocidade média. A distância percorrida nos 4 segundos, segundo o problema, é de 20 metros nos 4 segundos. Então, para a gente descobrir a velocidade, basta dividir esse espaço, 20 metros, pelo intervalo de tempo, 4 segundos. Então, 20 por 4 dá 5 metros por segundo. Este é o valor da velocidade. Agora, mantendo essa velocidade, ao longo de 10 segundos, ele vai percorrer uma distância, é só multiplicar a velocidade, que é 5 metros por segundo, vezes os 10 segundos. Que vai dar 50 metros. Essa aqui é a distância que ele vai percorrer ao longo desse percurso. Questão 14. Durante um forte espirro, os olhos podem se fechar por até meio segundo. Se você está dirigindo um carro a 90 km por hora e espirra, de quanto o carro pode se deslocar até você abrir novamente os olhos? Bom, note aqui que envolve o conceito de velocidade novamente. Bom, nesse caso, a velocidade do carro é de 90 km por hora e o tempo é de meio segundo. Então, é só calcular qual é a distância que o carro percorre em meio segundo. Você multiplicar a velocidade pelo tempo. Mas tem que ter cuidado com a questão das unidades. Vamos transformar 90 km por hora para metro por segundo. Uma maneira rápida é dividir por 3,6. Outra é fazer passo a passo. 90 km por hora, eu posso multiplicar por 1000 metros e dividir por 1 km, porque aí eu já cancelo o quilômetro com o quilômetro, o resultado vai sair em metro. E para transformar a hora em segundo, é lembrar que 1 hora tem 3.600 segundos. Então, eu só multiplico por 1 hora dividido por 3.600 segundos. Eu simplifico a hora com a hora, o que sobra é o segundo. Vai ser metro por segundo o resultado, o que dá 25 metros por segundo. Ou pode fazer direto, dividindo por 3,6. Agora que eu tenho a velocidade e sei o tempo, que é meio segundo, então a distância percorrida é pegar a velocidade, que é 25 metros por segundo, vezes meio segundo, dá 12,5 metros, uma distância considerável. Questão 15. Em 1992, um recorde mundial de velocidade para uma bicicleta foi estabelecido por Chris Huber. Seu tempo para percorrer um trecho com comprimento médio de 200 metros foi de apenas 6,509 segundos. Em 2001, quase 10 anos depois, Sam Whittingham quebrou o recorde de Huber em 19 km por hora. Quanto foi o tempo gasto por Whittingham nos 200 metros? Bom, os dados iniciais apontam para o primeiro corredor, para o primeiro ciclista, como sendo 200 metros, ele percorreu em 6,509 segundos. Esse resultado dá para a gente determinar a velocidade dele. Então, a velocidade de Huber é só pegar os 200 metros e dividir por 6,509 segundos, o que dá 30,7 metros por segundo. Esta é a velocidade do primeiro ciclista. Bom, como o Whittingham quebrou o recorde em 19 km por hora, isso quer dizer que a velocidade de Whittingham foi este valor daqui, a velocidade de Huber, que é 30,7 metros por segundo, mais 19 km por hora. É claro que eu não posso somar isso com esse, porque tem unidades diferentes. Então, vamos dividir esse 19 km por hora por 3,6, que eu já transformo para metro por segundo. O resultado dá 5,3 metros por segundo. Então, ele foi mais rápido do que Huber em 5,3 metros por segundo. Agora é só somar 3,7 mais 5,3.
Isso aqui dá 36 metros por segundo. Essa é a velocidade do segundo corredor. Agora, para a gente ver quanto tempo ele gastou para percorrer esses 200 metros, é só usar esta velocidade, né? E a distância como 200 metros. Então, o intervalo de tempo que ele vai gastar vai ser 200 metros dividido por 36 metros por segundo, o que dá 5,56 segundos. Isso aqui é o valor do tempo que o segundo corredor, o segundo ciclista gastou. Quer dizer, um tempo menor do que o de Chris Humber. Questão 16. A posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dada em centímetros, por x igual a 9,75 mais 1,50 t ao cubo, onde t está em segundos. Calcule a velocidade média no intervalo de tempo de 2 a 3 segundos, a velocidade instantânea em 2, em 3 segundos e em 2,50 segundos. Para a gente determinar a velocidade média, você tem que lembrar qual é a definição de velocidade média. A definição de velocidade média é esta aqui. É você pegar o deslocamento e dividir pelo intervalo de tempo. Bom, primeiro você calcula a posição em 2 segundos, né? Em 2 segundos. Substituindo no lugar de t, 2 segundos. Substituindo aqui, 2 segundos. Então vai ficar 9,75 mais 1,50 vezes 2 ao cubo, o que dá 21,75 centímetros. Depois você substitui o tempo 3 segundos no lugar de t aqui na expressão que define a posição. Isso vai dar 50,25, seguindo o mesmo raciocínio. Agora você calcula a velocidade média, pegando a posição final, que é 50,25 centímetros, e subtraindo da posição inicial, que é 21,75 centímetros. E divide pelo intervalo de tempo gasto. Como é de 2 a 3 segundos, o intervalo de tempo dá 1 segundo, que é 3 menos 2. Isso dá 28,5 centímetros, o que responde à letra A. A letra B, ele pede para determinar a velocidade instantânea. Lembre-se que a velocidade instantânea é obtida derivando a posição em relação ao tempo. Então, a velocidade vai ser a derivada em relação ao tempo da posição. Isso aqui representa x, esse x aqui. Bom, se a gente derivar isso aqui em relação ao tempo, isso aqui é uma constante, a derivada é zero, e a derivada aqui de 1,50t ao cubo em relação a t é uma função polinomial, é só multiplicar 1,50 vezes 3, dá 4,50, e subtrair 1 do expoente, que dá 2. Bom, agora a gente substitui o tempo que é especificado aqui, 2 segundos. Então, substitui 2 segundos aqui, a gente obtém esse resultado. 4,50 vezes 2 ao quadrado dá 18,0 centímetros por segundo. As demais letras seguem o mesmo raciocínio. Nós temos a velocidade é essa daqui, 4,50t ao quadrado, é só substituir t por 3 segundos, é o que eu fiz aqui, o que dá 40,5 centímetros por segundo. E na letra D, substitui-se o tempo 2,50 segundos também aqui na expressão que define a velocidade instantânea. Vai ser então 4,50 vezes 2,50 ao quadrado, o que dá 28,1 centímetros, respondendo assim a questão 16. Questão 17. Uma partícula se move ao longo do eixo x. Sua posição varia com o tempo, de acordo com a expressão x igual a menos 4t mais 2t ao quadrado, onde x é dado em metros e t em segundos. Determine o deslocamento da partícula entre 0 e 1 segundo, a velocidade média nesse intervalo de tempo e a velocidade instantânea em 2,5 segundos. Bom, para a gente determinar o deslocamento entre 0 e 1 segundo, basta você substituir t igual a 0 na expressão que define a posição. É o que eu fiz aqui. Então, quando você substituir aqui t igual a 0, vai anular tudo. Então, x de 0 vai ser 0 metros. Depois você substitui t igual a 1 segundo aqui na função que define a posição. Então, substituindo vai ficar menos 4 vezes 1 mais 2 vezes 1 ao quadrado, o que dá menos 2 metros. Então, eu tenho as posições em 0 e 1 segundo, que nesse caso vale 0 metro e menos 2 metros. O deslocamento é a posição final, que nesse caso é menos 2 metros, menos a inicial, que neste caso é 0. Então, menos 2 menos 0 dá menos 2 metros. Isso é a resposta da letra A. Para a gente achar a velocidade média nesse intervalo de tempo, basta dividir o deslocamento, o ΔX, pelo intervalo de tempo. O deslocamento, no caso, é menos 2 metros, e o intervalo de tempo de 0 a 1 segundo dá 1 segundo. Então, dá menos 2 dividido por 1, dá menos 2 metros por segundo. É a resposta da letra B. A velocidade instantânea a gente obtém derivando a posição. Então, para a gente obter a velocidade instantânea, basta derivar a posição em relação ao tempo. É o que eu faço aqui.
Então, a velocidade instantânea é dx dt. Eu vou derivar a posição em relação ao tempo. Isso vai dar a derivada de menos 4t é menos 4, e a derivada de 2t ao quadrado é 4t. Substituindo agora esse t por 2,5, então a velocidade em 2,5 segundos vai ser menos 4, mais 4 vezes 2,5, o que dá 6 metros por segundo, resolvendo assim a questão 17. Questão 18. A coordenada de um objeto dado por x igual a 2,5 mais 8,9t menos 1,5t ao cubo, com x em metros e t em segundos. Muito bem. Determine uma expressão para a velocidade e determine a velocidade do objeto em 2 segundos. Novamente, para você obter a expressão para a velocidade, conhecendo a posição, lembre-se que é só derivar a posição em relação ao tempo. Então, vamos derivar essa expressão em relação ao tempo. Bom, a derivada de uma constante é zero, a derivada de 8,9t em relação a t dá 8,9, e a derivada de menos 1,5t ao cubo, basta multiplicar esse menos 1,5 vezes 3, dá menos 4,5, e diminuir do expoente 1, que dá 2. Então, isso aqui representa, essa expressão aqui representa a velocidade instantânea, num instante qualquer, respondendo assim a letra A. Para a gente descobrir a velocidade instantânea em 2 segundos, basta substituir no lugar de t esses 2 segundos. É o que eu faço aqui. A velocidade em 2 vai ser 8,9 menos 4,5 vezes 2 ao quadrado, resolvendo dar menos 9,1 metro por segundo, o que resolve a questão 18. Questão 19. A posição de uma partícula que se move em um eixo x é dado por x igual a 7,8 mais 9,2t menos 2,1t ao cubo, com x em metros e t em segundos. Qual é a velocidade da partícula em 3,5 segundos? Pergunta-se, a velocidade é constante ou variável? Bom, para a gente responder a questão, note que foi dada a posição x. A velocidade instantânea é de você derivar a posição em relação ao tempo. É o que eu faço aqui. A velocidade é igual à derivada da posição, que é x, isso aqui representa a posição, em relação ao tempo. Aí, a derivada de uma constante é zero, a derivada de 9,2t dá 9,2, e a derivada de menos 2,1t ao cubo em relação a t dá menos 6,3t ao quadrado. Isso aqui representa a velocidade. Em 3,5 segundos, que é o que o problema quer que você faça, é só substituir no lugar de t os 3,5, é o que eu faço aqui. Substituindo a velocidade no lugar de t 3,5, a velocidade vai ser menos 68 metros por segundo. A segunda questão é sobre se a velocidade é constante ou não. Bom, a velocidade, observe que a velocidade varia com o tempo. A velocidade depende do tempo. Está aqui, ó. Como a velocidade depende do tempo, então ela não pode ser constante, ela varia. Então, a resposta é que ela varia em relação ao tempo. Questão 20. A posição de uma partícula no eixo x é dada por x igual a 4 menos 27t mais t ao cubo, com x em metros e t em segundos. Como a posição x depende do tempo, a partícula deve estar em movimento. Determine a função velocidade e a função aceleração da partícula. Letra B. Existe algum instante para o qual a velocidade é igual a zero? Para a gente achar a velocidade, você deve derivar a posição. A posição foi dada. Como ele pede para você achar a função que representa a velocidade e a aceleração, eu vou derivar a posição em relação ao tempo, é o que eu faço aqui. A velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Derivando isso aqui em relação ao tempo, dá menos 27 mais 3t ao quadrado. A derivada de uma constante é zero, de menos 27t dá menos 27, e a derivada de t ao cubo é 3t ao quadrado. Isso representa a velocidade. Se eu derivar agora esta função, ou seja, derivar a velocidade, eu vou achar a aceleração. Então, a aceleração instantânea é a derivada da velocidade. Então, a aceleração é igual à derivada da velocidade, que é essa expressão aqui, em relação ao tempo. Isso dá 6t. Assim, eu tenho agora as funções que representam a velocidade e a aceleração. Em seguida, pergunta-se se existe algum instante para o qual a velocidade é zero. Basta você pegar a expressão que define a velocidade e igualar a zero e fazer essa conta. Se encontrar um número real, sim, existe.
Então, fazendo essa conta aqui, vai ficar t ao quadrado igual a 27 dividido por 3, que é 9, e aí o tempo vai dar 3 segundos. Então, existe em 3 segundos depois, a velocidade da partícula é zero. Está aí a resposta da questão 20. Questão 21. A velocidade de uma partícula se movendo ao longo do eixo x varia de acordo com a expressão v igual a 4 menos 5t ao quadrado, onde v é dado em metros por segundo e t em segundos. Encontre a aceleração média da partícula no intervalo de tempo de 0 a 2 segundos e determine a aceleração em 2 segundos. Nesse caso, pessoal, nós temos a expressão que define a velocidade. Para a gente encontrar a aceleração média, basta determinar os valores da velocidade em 0 segundo e em 2 segundos. É o que eu faço. Então, no primeiro momento, eu pego esse 0 segundo e substituo na expressão que define a velocidade. E aqui eu encontro a velocidade no instante inicial, dá 40 metros por segundo. Agora, eu substituo 2 segundos na expressão que define a velocidade, nessa expressão aqui. É o que eu faço. Isso dá 20 metros por segundo, depois que você faz essa conta daqui. Para a gente determinar a aceleração média, lembre que a aceleração média é a variação da velocidade pela variação do tempo, o que vai dar 20 menos 40, a velocidade final, que é 20, menos a velocidade inicial, que é 40, dividido pelo intervalo de tempo, que foi de 0 a 2 segundos, dá 2 menos 0. Bom, 20 menos 40 dividido por 2 dá menos 10 metros por segundo ao quadrado. Isto aqui representa a aceleração média. Para a gente determinar o valor da aceleração em 2 segundos, eu preciso determinar a aceleração instantânea. Neste caso, basta derivar a velocidade. Então, está aqui. A gente deriva a velocidade e encontra a aceleração. Então, a derivada da velocidade, a velocidade já foi dada, 40 menos 5t ao quadrado. Derivando isso aqui, dá menos 10t. Como t vale 2 segundos, então, substituindo 2, a gente encontra, no caso, menos 20 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui o resultado. Encontrei a aceleração, derivando a velocidade, está aqui, e substituí 2 segundos no lugar de t. No caso aqui vai ficar menos 10 vezes 2, o que dá menos 20 metros por segundo ao quadrado. Questão 22. A aceleração de um corpo com movimento retilíneo é dado por A igual a 4 menos t ao quadrado, onde A é em metros por segundo ao quadrado e t em segundos. Obter as expressões para a velocidade e para o deslocamento como funções do tempo. Sabendo que em t igual a 3 segundos, a velocidade vale 2 metros por segundo e a posição 9 metros. Está aí um problema que vamos utilizar agora as integrais para resolvê-lo. Perceba que a aceleração não é constante. A aceleração varia no tempo. Por isso, você não pode usar de forma alguma as expressões para o movimento com aceleração constante. Aquela expressão lá do Torricelli, aquelas expressões do movimento de queda livre. Não se pode utilizar aqui porque a aceleração varia no tempo. Bom, nesse caso, lembre-se que a velocidade pode ser obtida através da integral da aceleração. Lembre-se que para você obter a aceleração, basta derivar a velocidade. Agora, eu conhecendo a aceleração e quero obter a velocidade, eu tenho que fazer o processo inverso, que é a integração. Então, temos que integrar a aceleração. Então, a velocidade é igual à integral da aceleração, que foi dada como 4 menos t ao quadrado, em relação ao tempo. Bom, a integral de 4 é 4t. A integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3, mais uma constante de integração. Aqui é o processo inverso. Eu somo mais um ao expoente, 2 mais 1, 3, e coloco no denominador, 3. Então, aqui nós temos o valor a expressão que define a velocidade. Essa constante de integração a gente encontra aplicando as condições iniciais. Quando t igual a 3 segundos, a velocidade vale 2. Vamos fazer isso agora. Então, vai ficar a velocidade em 3 segundos. Em 3 segundos, a velocidade vale 2. Então, vamos calcular v de 3. Substituir no lugar de t, 3. Vai ficar 4 vezes o t, que é 3, menos t ao cubo, nesse caso 3 ao cubo, sobre 3, mais a constante de integração. Como a velocidade em 3 segundos vale 2, então isso aqui tem que ser igual a 2. Bom, resolvendo isso daqui, 4 vezes 3 dá 12,
menos 3 ao cubo dividido por 3, isso dá 9. Então, 12 que tira 9, isso vai dar 12 que tira 9 dá 3, né? Passando para o segundo membro, 2 menos 3 dá menos 1. Então, isso aqui representa a constante de integração, menos 1. Assim, a expressão que define a velocidade é essa daqui, substituindo essa constante por menos 1. Então, está aqui a expressão que define a velocidade. Para a gente encontrar agora a expressão que define a posição, é o processo inverso. Eu tenho uma velocidade e quero achar a posição, então é só integrar a velocidade. Bom, então a posição vai ser a integral da velocidade, que é essa expressão já conhecida, né? E essa integral vai ficar a integral de 4t dá 4t ao quadrado sobre 2, menos a integral de t ao cubo sobre 3 dá t elevado a 4, né? Soma mais um expoente aqui, vai ficar 4, e no denominador eu multiplico esse 3 por 4. A integral de 1 em relação a t dá menos t, mais a constante de integração, C2. Agora a gente substitui as condições iniciais. Note que em 3 segundos a posição vale 9. Então é só colocar aqui. Isso vai dar, bom, fazendo aqui as contas, né, simplificando aqui 4 com 2 dá 2. O t vale, no caso, 3 segundos, 3 ao quadrado, menos, aqui no caso vai ficar 3 elevado a 4. 3 vezes 4 dá 12. O tempo é 3, mais a constante de integração igual a x. Nesse caso, x que é 9. Foi dado como 9, então igualei aqui a 9. Então, fazendo essa conta, C2 vai ser 3/4, depois que você resolver isso aqui. E assim, substitui esses 3/4 aqui em C2, aí você tem a expressão que define a posição. Então, lembre-se que para obter a velocidade através da aceleração, você tem que integrar. E para obter a posição através da velocidade, você tem que integrar a velocidade, ok? Um abraço. Questão 23. Sueli está dirigindo um carro em um trecho retilíneo de uma estrada. No instante zero, quando o carro está se movendo a 10 metros por segundo, no sentido positivo do eixo x, ela passa por um poste de sinalização a uma distância de 50 metros. Sua aceleração é dada por a igual a 2 menos 0,10t. Aí tem várias questões que ele coloca aqui. Primeira questão, deduz uma expressão para a posição e a velocidade em função do tempo. Depois ele quer saber qual é o instante em que sua velocidade atinge o valor máximo. Depois, qual é a velocidade máxima e onde está o carrinho quando a velocidade atinge o valor máximo. Então, são várias questões. Vamos responder cada uma delas com cuidado. Nós temos, o que é que nós temos inicialmente? Nós sabemos que a aceleração de Sueli é 2 menos 0,10t. Bom, e sabemos que no instante t igual a 0, as condições iniciais é que sua velocidade inicial é 10 e que ela está na posição 50. Então, nós temos a velocidade inicial, a posição, e temos a função que representa a aceleração. Nós temos que integrar a aceleração, pessoal, para achar a velocidade. E aí eu consigo achar a expressão que define a velocidade. Depois eu integro de novo, acho x. É o que eu vou fazer. Então, a primeira pergunta é, deduz uma expressão para a posição e a velocidade em função do tempo. Aqui eu chamo a atenção, né, que... Bom, no caso aqui, para obter a velocidade, lembre que é só integrar a aceleração. Isso aqui é a expressão que define a aceleração. Então, integrando essa aceleração, né, e vai dar a velocidade, vai ser a integral de 2 dá 2t, a integral de menos 0,10t dá menos 0,10t ao quadrado sobre 2. Lembre que você tem que somar mais um expoente aqui e colocar no denominador, mais a velha constante de integração. Agora a gente coloca as condições iniciais, né? Como eu disse, no instante zero a velocidade era 10. Então, substitui aqui a velocidade aqui como sendo 10. E o instante zero, quando eu coloco 0 aqui e 0 aqui, anula. Fica que a constante é a própria velocidade inicial, que é 10. Então, está aqui o valor da constante. Agora é só substituir na expressão que define a velocidade, que é essa daqui, né? Então, a velocidade vai ser 2t menos 0,10 dividido por 2. Eu achei melhor dividir. 0,050 t ao quadrado, mais a constante de integração, que é 10. Bom, para a gente achar agora a questão da posição, basta integrar a velocidade. Então, está aqui, a posição vai ser a integral da velocidade mais a constante de integração. Então, a posição vai ser a integral da velocidade, que é isso daqui, mais a constante de integração. Eu coloquei logo a constante de integração, mas você pode deixar para colocar no final, isso não tem problema. Então, integrando isso aqui, pessoal, a integral de 2t dá t ao quadrado, porque você vai somar mais um expoente e vai dividir por 2. Aí vai cancelar esse 2 aqui, vai ficar t ao quadrado.
A integral aqui, né, no caso aqui de 0,050t ao quadrado, dá menos 0,050t ao cubo sobre 3. E a integral de 10t, de 10 em relação a t, dá 10t, mais a constante de integração. Agora, foi dito lá no problema que em t igual a 0, Sueli estava a 50 metros. Então, é só colocar 0, aqui, o 0 vai anular tudo isso daqui, e aí a constante C2 vai ser 50 metros, que é o valor da posição no instante inicial. Agora é só substituir na expressão que define a posição, né? Que define aqui a posição, que é essa daqui, que a gente tem essa expressão. Essa aqui é a resposta da posição. Bom, vamos agora responder a letra B. A letra B pergunta: qual é o instante em que a velocidade de Sueli atinge o valor máximo? Bom, olha só, para a gente achar o valor máximo da velocidade, trata-se de um problema de cálculo de máximo de função. É só pegar a expressão que define, no caso aqui, a aceleração, né, e igualar a zero, porque o que é que você tem que fazer? Você deve derivar a velocidade e igualar a zero para achar o máximo da função. Eu quero o máximo da velocidade. Então, eu pego a função velocidade e calculo o seu máximo. E vocês aprenderam no cálculo 1 que para encontrar o máximo de uma função, a condição é que a derivada da função seja igual a zero. Isso é a condição, né? Mas não quer dizer que aqui seja o máximo ou o mínimo, mas você tem que derivar isso aqui igual a zero. E aí você tem o ponto provável, que pode ser o máximo ou o mínimo. Nesse caso aqui, certamente vai ser o máximo, porque isso aqui, se você olhar bem, é uma parábola côncava para baixo. E aí ela vai ter o máximo. Então, derivando isso aqui, pessoal, em relação ao tempo, igualando a zero, eu obtenho o tempo que isso acontece, 20 segundos. Isso quer dizer que em 20 segundos ela atinge a velocidade máxima. Então, para achar o valor máximo da velocidade, é substituir esse 20 segundos aqui, nessa expressão que define a velocidade. Foi o que eu fiz para responder a letra C, né? Na letra B, ele quer saber qual é o tempo, né? Qual é o valor máximo da velocidade. Então, eu achei o tempo. Agora, só substituir esse valor na expressão que define a velocidade. Então, nesse caso, substituindo esse tempo, que é 20 segundos, na expressão que define a velocidade aqui, nós encontramos 30 metros por segundo. Esse é o valor máximo da velocidade. 20 segundos depois, ele vai ter a velocidade máxima de 30 metros por segundo. E na letra D, ele pergunta onde está o carrinho quando a velocidade atinge o valor máximo. É só substituir esse tempo, que é 20 segundos, na expressão que define a posição, que já foi calculada aqui. Então, só substituir o t aqui como sendo 20 segundos. É o que eu faço. Substituo, então, o tempo, né? Aqui no lugar do dt. Né? Aí vai ficar 20 ao quadrado. Vamos fazer essa conta daqui, né? Essa conta aí é enorme. Vai dar 517 metros usando a calculadora. E assim a gente responde esta questão. Questão 24. A cabeça de um pica-pau está se movendo para frente com a velocidade de 7,49 metros por segundo, quando o bico faz contato com o tronco de uma árvore. O bico para depois de penetrar 1,87 milímetros no tronco. Determine o módulo da aceleração da cabeça do pica-pau. Bom, pela expressão de Torricelli, você pode resolver isso facilmente. Neste caso, o quadrado da velocidade final da cabeça do pica-pau, que é zero, é igual à velocidade inicial, que é 7,49, mais 2 vezes a aceleração, que eu não sei qual é, vezes o deslocamento, que nesse caso é 1,87 milímetros, que eu transformo isso para metro dividindo por 1000, que dá 0,00187. Bom, isolando a aceleração, né, nós encontramos igual a menos 56,1, que é 7,49 ao quadrado, dividido por 2 vezes esse valor, que dá 0,00374. Usando a calculadora, isso dá menos 1,50 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo. Isto é uma aceleração fantástica, pessoal. Só para chamar a atenção, o ser humano suporta no máximo uma desaceleração da ordem de 25 g, ou seja, 250 metros por segundo ao quadrado. No entanto, a cabeça do pica-pau atinge uma desaceleração muito, muito maior do que a de uma pessoa. É um mistério, né, ele suportar essa desaceleração. Ainda nós não sabemos explicar o valor, né, o porquê desse valor tão alto. Mas talvez porque o cérebro é muito pequenininho, né, e a cabeça é um pouco maior, muito maior do que o cérebro, isso talvez amorteça.
mas de qualquer forma é uma desaceleração fantástica. Então está aqui o módulo da desaceleração. Questão 25. Em 26 de setembro de 1933, David Munday foi até o lado canadense, né, das cataratas de Niágara, com uma bola de aço com um furo para a entrada de ar e caiu 48 metros até a água e as pedras. Suponha que a velocidade inicial era nula e despreze o efeito do ar sobre a bola durante a queda. Considere o problema como se fosse uma queda livre. Quanto tempo durou a queda de Munday? E qual é a velocidade de Munday ao atingir a superfície da água? Bom, trata-se de um problema de queda livre. Nesse caso, a velocidade inicial dele é zero. Eu vou adotar aqui, só por questão didática, eu vou adotar o meu referencial vertical apontado para cima. Nesse caso, y vai ser igual a menos gt ao quadrado sobre 2, em que g é a aceleração de queda. Esse menos é só porque eu adotei o meu referencial para cima. Mas você poderia colocar o referencial para baixo. Aí isso aqui ficaria positivo. Porque aí ficaria no mesmo sentido da aceleração da gravidade. Bom, é assim, isolando o tempo, pessoal. Isso aqui vai ficar t, nesse caso, vai ser igual a 2 vezes a altura dividido por g, né? E onde a altura, nesse caso, vai ser menos 48 metros, já por conta do sinal negativo aí do meu referencial. Então, 2 vezes menos 48 dividido por menos 9,80, isso dá 3,1 segundo. Isso representa o tempo de queda. Muito bem. Pergunta-se também qual é a velocidade ao atingir a superfície da água. Bom, é só pegar a expressão que define a velocidade. A velocidade final é igual a inicial menos g vezes t. A velocidade final a inicial é zero. A gravidade é menos 0,80, então botei menos 9,80, vezes o tempo de queda, que nesse caso é 3,1, o que dá menos 30 metros por segundo. Está aí a resposta à questão 25. Né? Claro, você poderia adotar o referencial para baixo e esses sinais aí não teria nenhuma importância neste caso. Questão 26. Um lançador arremessa uma bola de beisebol para cima ao longo do eixo y com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo. Quanto tempo a bola leva para atingir a altura máxima? Qual é a altura máxima alcançada pela bola em relação ao ponto de lançamento? Quanto tempo a bola leva para atingir 1,5 metros acima do ponto inicial? Então temos várias perguntas aí colocadas. Trata-se de um problema que envolve, na vertical, a aceleração da gravidade. Neste caso, nós podemos determinar o tempo para a bola atingir a altura máxima, considerando na vertical o ponto de velocidade zero. Ou seja, quando a velocidade na vertical for nula, ele atinge a altura máxima. Então, adotando o referencial para cima, a velocidade final é igual a inicial menos gt. A velocidade final, zero, que era o ponto mais alto. A velocidade inicial é de 12, foi dado aí no problema, menos 9,8 vezes t. Isolando o t, isso dá 1,2 segundos, o que responde essa primeira pergunta. A segunda pergunta é qual é a altura máxima alcançada pela bola. Bom, nesse caso, a posição y é calculada como sendo a velocidade inicial vezes o tempo, menos gt ao quadrado sobre 2. Novamente, o sinal menos é porque a gravidade aponta para baixo e eu adotei o referencial para cima. A velocidade inicial no problema é 12, o tempo já foi calculado como 1,2, a gravidade é 9,8 dividido por 2 vezes 1,2 ao quadrado. Isso dá 7,3 metros, respondendo assim a altura máxima. E depois ele pergunta quanto tempo a bola leva para atingir 1,5 metros acima do ponto inicial. Basta pegar a mesma expressão que define a posição, essa expressão aqui, né? E substituir no lugar de y 5 metros e determinar o tempo, que nós não sabemos. Bom, colocando aqui, pessoal, a gente encontra uma equação do segundo grau. É claro, eu vou deixar isso para vocês verificarem. A solução desta equação do segundo grau são duas soluções, 0,53 segundos e 1,9 segundos. Isso daria a questão dos tempos, né, para a bola atingir o ponto 5 metros. Bom, 0,53 segundos, isso aqui seria subindo. E 1,9 segundos seria o tempo no qual ela estaria descendo. Então, na subida, ela demoraria 0,53 segundos para atingir esse ponto. E quando passasse por esse ponto novamente, aí já se passaram 1,9 segundos desde o início do lançamento. Questão 27.
Um elétron com velocidade de 1,50 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo penetra em uma região de comprimento 1 centímetro, onde é eletricamente acelerado, e sai dessa região com a velocidade maior, de 5,70 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Qual é a aceleração do elétron, supondo que seja constante? Para a gente responder essa questão, pessoal, nós não temos o tempo que isso demora, a gente pode usar a expressão de Torricelli. A velocidade final, nesse caso, é 5,70 vezes 10 elevado a 6. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial, que é 1,50 vezes 10 elevado a 5, a gente eleva ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que é 1 centímetro. Eu tenho que converter isso para metro. E é só dividir por 100 ou multiplicar por 10 a menos 2. Então, resolvendo isso aqui, com cuidado, vocês encontram 1,62 vezes 10 elevado a 15 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração do elétron. Questão 28. Um carro que se move a 56 km por hora está a 24 metros de uma barreira quando o motorista aciona os freios. O carro bate na barreira 2 segundos depois. Qual é o módulo da aceleração constante do carro antes do choque? Para a gente responder essa primeira pergunta, note que a velocidade é de 56 km por hora. Isso é importante vocês transformarem para metro por segundo. É só dividir por 3,6. O tempo que ele demora para percorrer os 24 metros são 2 segundos. Bom, para a gente achar a aceleração, basta usar a expressão que define a posição. O deslocamento, no caso, é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, o tempo ao quadrado dividido por 2. O deslocamento são 24 metros, a velocidade inicial são 15,56, o tempo que isso gasta são 2 segundos, mais a aceleração vezes o tempo, que é 2 ao quadrado sobre 2. Resolvendo isso aqui, pessoal, com cuidado e isolando aqui a aceleração, a gente encontra menos 3,56 metros por segundo ao quadrado. Bom, o módulo da aceleração, nesse caso, é 3,56 metros por segundo ao quadrado. Bom, na letra B, ele quer que você ache a velocidade do carro no momento do choque. Bom, agora está fácil. Basta pegar a expressão que define a velocidade. A velocidade final é igual à inicial mais a aceleração vezes o tempo. E substituir. A velocidade final é a inicial, que nós já calculamos, já foi dada aqui como 15,56, né, mais a aceleração, que nesse caso a aceleração é menos 3,56, por isso que eu coloquei aqui, menos 3,56, vezes o tempo, nesse caso são 2 segundos, o que dá 8,43 metros por segundo. Respondendo assim a questão. Questão 29. Em um prédio em construção, uma chave de grifo chega ao solo com velocidade de 24 metros por segundo. Pergunta-se, de que altura o operário deixou cair a chave? E letra B, quanto tempo durou a queda? Então, trata-se de um problema de queda livre. Neste caso, pela equação de Torricelli, a velocidade ao quadrado é igual à inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração de queda vezes o deslocamento. A velocidade final, nesse caso aqui, no caso, é 24 metros por segundo, já foi dada aqui no problema. A inicial é 0, porque ela foi solta, mais 2 vezes a aceleração de queda vezes o deslocamento. Então, resolvendo isso aqui com cuidado, vocês encontram 29 metros. Ou seja, leva ao quadrado aqui o 24 e divide por 2 vezes 9,8. Dá 29 metros. Essa foi a altura da queda. Agora, para determinar o tempo, basta lembrar que o deslocamento, nesse caso, é gt ao quadrado sobre 2. Né? Essa é a expressão que vai calcular o tempo. A velocidade inicial é 0, por isso a expressão é assim. Isolando o tempo, vai ficar 2 vezes o deslocamento dividido pela gravidade. O deslocamento já foi calculado como 29 metros, então vai ficar 2 vezes 29 por 9,8, o que dá 2,4 segundos. Esta é a resposta da questão 29. Questão 30. Você arremessa uma bola de baixo para cima do topo de um edifício alto. A bola deixa sua mão com velocidade de 15 metros por segundo e em um ponto que coincide com a extremidade superior do parapeito do edifício. A seguir, ela passa a se mover em queda livre. Quando a bola volta, ela passa raspando pelo parapeito e continua a queda. No local do edifício, a gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Calcule, letra A posição e a velocidade da bola em 1 segundo, depois que ela deixou sua mão. Bom, veja bem, para a gente determinar a posição e a velocidade da bola em 1 segundo depois que ela deixou a sua mão, nesse caso eu vou adotar o referencial para cima como positivo. E, portanto, y vai ser igual à velocidade inicial vezes o tempo, menos g, vezes t ao quadrado sobre 2.
Então, a posição vai ser... A velocidade inicial, foi dita lá no problema, é 15. É lançada a 15. Então, é 15 vezes t. G sobre 2, pessoal, é 9,8 dividido por 2. Dá 4,9. Já achei melhor colocar aqui. Essa é a expressão que define a posição. A velocidade, em qualquer instante, vai ser a velocidade inicial, que é 15, menos 9,8t. Pois bem, para a gente descobrir qual é a posição e a velocidade em 1 segundo, basta substituir nessa expressão 1 segundo. É o que eu fiz aqui. O que dá 10,1 metro. Então, ela vai estar 10,1 metro acima do parapeito, né? do ponto em que eu comecei a medir. O referencial, a origem eu coloquei no parapeito. A velocidade é só substituir esse t por 1 na expressão que define a velocidade aqui. O que vai dar 5,1. Como deu positivo, ela ainda continua subindo depois de 1 segundo. Bom, a letra B pergunta qual é a altura máxima atingida e o tempo que ela leva para atingir essa altura. Para a gente encontrar a altura máxima, é preciso saber o tempo, que isso demora. Nesse caso, basta pegar a expressão que define a velocidade, essa expressão aqui, e igualar a zero, que no ponto mais alto a velocidade é nula, a velocidade vertical. Isso aqui dá 1,53 segundos. Bom, com esse tempo, eu vou substituir em y para achar a posição dela. Substituir aqui nessa expressão esse valor do tempo. É o que eu faço. 15t menos 4,9t ao quadrado. Então, y vai ser 15 vezes 1,53, que é o tempo, menos 4,9 vezes 1,53 ao quadrado. Isso dá 11,5 metros. Isso representa a posição acima do parapeito. Para a gente descobrir a velocidade quando a bola está a 5 metros acima do parapeito, é só substituir agora, nesse caso, usar a expressão de Torricelli. A expressão de Torricelli vai ser possível encontrarmos a velocidade quando a bola está a 5 metros acima do parapeito. Por quê? Porque aí não me interessa calcular o tempo. Então, substituindo aqui 5, a equação de Torricelli é essa expressão aqui, né? A velocidade final eu não sei. A velocidade inicial eu sei, é 15, menos 2 vezes a gravidade é 9,8, vezes a altura de deslocamento, que é 5 metros. Isso dá 127, ou a velocidade é mais ou menos 11,3 metros por segundo. O sinal, mais ou menos, quer dizer que no momento em que ela estiver subindo, é 11,3, quando ela estiver descendo, passar por esse mesmo ponto, é menos 11,3. A letra D pede para você achar a aceleração da bola, quando ela se encontra na altura máxima. Bom, independente dela estar na altura máxima ou não, a aceleração da bola na vertical é a aceleração da gravidade, pessoal. Como eu adotei o referencial para cima, como positivo, então essa aceleração vai ser menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Respondendo assim a questão, esta questão. Questão 31. Um tatu assustado pula verticalmente para cima, subindo 0,544 metros nos primeiros 0,200 segundos. Pergunta-se, qual é a velocidade do animal ao deixar o solo? Bom, vamos responder essa primeira questão. Bom, note que o deslocamento do tatu, que é 0,544, é igual à velocidade inicial menos gt ao quadrado sobre 2. Eu estou adotando meu referencial na vertical para cima como positivo. Daí usar o sinal menos porque a gravidade aponta para baixo. Bom, aqui, pessoal, substituindo então o deslocamento como 0,544, isso aqui é igual à velocidade inicial do tatu, que nesse caso eu não sei. O tempo que demora para ele atingir essa altura é 0,200, então eu substituí aqui o t por 0,200, menos a gravidade sobre 2, isso dá menos 4,90, vezes o tempo, que é 0,200, ao quadrado. Resolvendo essa equação aqui do primeiro grau, a gente encontra a velocidade como 3,70 metros por segundo. Isto representa a velocidade inicial do tatu. Bom, a letra B pergunta-se qual é a velocidade na altura de 0,544 metros. Bom, para a gente descobrir que velocidade é esta, nós temos a velocidade inicial já, né? Então, a gente vai agora escrever a velocidade é igual à velocidade inicial menos gt. A velocidade é igual à velocidade inicial, que já foi calculada, como 3,70, menos a gravidade, que é 9,80, vezes o tempo que demora para ele atingir essa altura de 0,544, que nesse caso é 0,200. Então, usando a calculadora e resolvendo isso aqui, dá 1,74 metros por segundo, ou seja, ele continua ainda subindo. Na letra C, ele pergunta qual é a altura do salto. A altura do salto é quando ele atinge a altura máxima. A altura máxima, lembrar que a velocidade final é zero.
Então, pela expressão de Torricelli, eu acho que a gente encontra isso facilmente. A velocidade ao quadrado é igual a inicial ao quadrado menos 2gh. A velocidade final é zero, a inicial é 3,70, já foi calculado aqui, menos 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima. Resolvendo isso aqui com cuidado, né, dá 13,69 dividido por 19,6. Isso aqui dá 0,698 metros. Essa é a altura máxima. Respondendo assim a questão aí do tatu. Questão 32. Uma pedra é atirada verticalmente para cima a partir do solo no instante t igual a 0 segundo. Em 1,50 segundos, ela ultrapassa o topo de uma torre alta e 1 segundo depois alcança sua altura máxima. Qual é a altura da torre? Para a gente responder a questão, pessoal, nós temos que ter o cuidado aqui com as informações. Note que o tempo para atingir a altura máxima é o 1,50 segundos, que é quando a pedra ultrapassa o topo da torre, e tenho que somar mais 1 segundo, que é quando ela alcança a altura máxima. Isso dá 2,50 segundos. Esse é o tempo de subida. Bom, isso é suficiente para a gente descobrir a altura da torre, porque a velocidade final no ponto mais alto é zero, a inicial eu posso descobrir, eu vou chamar de V0, menos G vezes T, menos 9,80 vezes o tempo, que é 2,50. Isso me dá a velocidade inicial da pedra. Então, a pedra é lançada com essa velocidade. Agora, a gente pode achar a altura da torre, tomando o tempo como 1,50 segundos, que é o tempo que ele demora para atingir o ponto mais alto da torre. Bom, nesse caso, basta usar a função do deslocamento. O deslocamento é a velocidade vezes o tempo, menos, né, gt ao quadrado sobre 2. Então, h vai ser 24,5 vezes 1,50, menos g sobre 2, isso dá menos 4,9, que é a gravidade dividido por 2, vezes o tempo para atingir a altura ao ponto mais alto da torre, que é 1,50 ao quadrado. Usando a calculadora, isso dá 25,7 metros, o que responde à questão 32. Questão 33. Um carro partindo do repouso move-se com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado durante 15 segundos. Desliga-se então o motor e o carro passa a ter um movimento retardado devido ao atrito durante 10 segundos com aceleração de 0,0530 metros por segundo ao quadrado. Em seguida, os freios são aplicados e o carro para após 5 segundos. Calcule a distância total percorrida pelo carro. Bom, nós temos aí 3 situações que devemos analisar. Na primeira situação, a gente pode colocar que a velocidade inicial é zero, ele parte do repouso, ele tem aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado e mantém esse movimento durante 15 segundos. Então, vamos determinar qual é a distância total percorrida nessa primeira situação. A ΔY, o deslocamento dele vai ser a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a expressão que vai calcular o deslocamento na primeira situação. A velocidade inicial é zero, esse termo aqui não contribui, a aceleração é 1, o tempo é 15, substituindo aqui, nós obtemos 112,5 metros. Bom, aproveitando essa situação, é importante a gente calcular a velocidade final nessa primeira situação. Então, a velocidade final nessa primeira situação pode ser calculada pela expressão da velocidade. Nesse caso, a velocidade final na primeira situação é zero, que é a inicial, mais a aceleração vezes o tempo, o que dá 15 metros por segundo. A segunda situação, a gente já pode tomar a velocidade final na primeira situação como a inicial na segunda situação. Nesse caso, a velocidade inicial na segunda situação é 15 metros por segundo, que é o momento em que ele desliga os motores. E a desaceleração é menos 0,0530 metros por segundo ao quadrado devido ao atrito. E isso permanece por 10 segundos. Vamos fazer o mesmo cálculo, calcular agora a distância total percorrida nessa segunda situação. Então, a expressão é a mesma. A velocidade inicial nessa segunda situação é 15, o tempo é 10, menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, resolvendo dá 147,3 metros. Essa é a distância percorrida na segunda situação com os motores desligados. Bom, vamos calcular a velocidade final nesta segunda situação, que vai ser interessante para o terceiro caso. A velocidade final é igual à inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final vai ser a velocidade inicial da segunda situação, que é 15, menos a aceleração vezes 10, o que dá 14,47. Agora nós vamos à última
das situações, que é quando ele pisa nos freios. Então, a velocidade inicial na terceira situação é a última aqui, é 14,47. A velocidade final é zero, que ele vai parar. E a desaceleração, nesse caso, é só pegar a variação da velocidade, que é 0 menos 14,47, que dá 14,47, e dividir pelo tempo no qual é acionado os freios, que são 5 segundos. Isso aqui nos dá menos 2,89 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos usar esse resultado aqui e esse tempo para determinar o deslocamento na terceira situação. Então, aplicando na expressão que define o deslocamento, a velocidade inicial na terceira situação é 14,47, o tempo são 5 segundos, menos a desaceleração, vezes o tempo ao quadrado sobre 2, o que dá 36,2 metros. Agora, para a gente calcular a distância total, basta somar os três valores. E aí a gente obtém 296 metros. Este é o resultado desta questão. Questão 34. Você está sobre o telhado de um prédio de 46 metros acima do solo. Seu professor de física possui 1,80 metros de altura. Está caminhando próximo do edifício com a velocidade constante de 1,20 metros por segundo. Você deseja jogar um ovo na cabeça dele. Em que ponto ele deve estar quando você largar o ovo? Suponha que o ovo esteja em queda livre. Bom, é uma situação complicada aqui para o professor de física. Mas, para responder a questão, note que a posição que você se encontra em relação ao solo é de 46 metros. E a cabeça do professor, em relação ao solo, está a 1,80 metros. A velocidade com que o professor se desloca na direção horizontal é 1,20 metros por segundo. E a aceleração de queda do ovo é 9,80 metros por segundo ao quadrado. Bom, a primeira coisa que temos que fazer aqui é determinar o tempo que o ovo gasta para atingir a cabeça do professor. Para determinar esse tempo, trata-se de uma queda livre. Nesse caso, o ΔY é igual a gt ao quadrado sobre 2. A velocidade inicial do ovo é zero, portanto, a fórmula fica como essa daqui. Eu vou adotar o meu referencial para baixo, para coincidir com o sentido da gravidade. Isolando o t, nós encontramos 2ΔY dividido por g. Pois bem, o ovo deve atingir o ovo deve percorrer uma distância de quantos metros? Note que a altura que foi dada do edifício aqui, do prédio, é de 46 metros. A cabeça do professor é 1,80. Então, o ovo vai se deslocar, pessoal, 46 metros menos 1,80. Por isso que eu tive o cuidado de escrever aqui duas vezes 46 metros menos 1,80, para que ele atinja a cabeça do professor e não os pés. Então, isso aqui vai ser dividido por 9,80. Então, isso aqui, usando a calculadora, dá 3 segundos. Isso é o tempo de queda do ovo. Agora, como o professor se desloca com velocidade de 1,20 metros por segundo, então é só pegar esse tempo que o ovo demora para atingir a cabeça dele e multiplicar por essa velocidade, que é a distância que ele deve estar afastado da posição em que o ovo irá cair. Nesse caso, o deslocamento será a velocidade vezes o tempo, vai ser 1,20, que é a velocidade do professor, vezes 3 segundos, que dá 3,60 metros. Então, essa é a distância que ele deve estar afastado do ponto em que o ovo irá atingir o chão. Então, assim conseguimos responder essas questões. Espero que esse material seja útil para os seus estudos, e que vocês consigam tirar notas boas, e compreender, o mais importante, a física. Então, um abraço a todos e continue acessando o canal, que é o canal de vocês, é o canal do aluno e não do professor. Isso aqui é para vocês. Um grande abraço e muitas felicidades.